dia, irmãos. Bom dia. Hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Hoje é dia das mães. Feliz dia das mães para todas as mães. É um dia especial. Não que os outros dias nós não semos valorizadas, mas é um dia que a gente lembra de todas as coisas que as nossas mães fizeram pela gente e é o dia que a gente faz para os nossos filhos também. E pensando em filho, hoje a direção vai ser dupla. Então eu vou chamar o Juan para dirigir o culto comigo. A Milena fugiu. Bom dia, igreja. Bom dia. Então hoje agora a gente vai dar as boas-vindas, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, a gente costuma falar lá em casa que a gente não vem para assistir o culto, a gente vem prestar o culto a Deus em agradecimento que Ele tem na nossa vida. E diferente do que a gente faz em casa, a gente vem prestar o culto junto com os nossos irmãos. Então, que você possa sentir a vontade para louvar a Deus do jeito que você quiser, da forma que você quiser, mas que nosso Deus seja exaltado e glorificado aqui nessa manhã. Amém? Então vamos para a leitura bíblica? A leitura bíblica está em Salmos 2, 92. Vamos lá, nós dirigentes vão ler. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. As mães, comigo? Tu és meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Vamos todos juntos? Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Momento de Deus, louvor. Bom dia, igreja! Bom dia. Agora eu quero um bom dia só das mães. Bom dia, mamãe! Bom dia. Que coisa mais linda! Queria te pedir para ficar de pé, menos o pastor, né? Pastor, por favor, fique sentado. A gente vai cantar os cânticos bem animados agora. E esse versículo é bem legal, né? Que foi colocado. Eu te louvarei, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, eu te exaltarei. E esse cântico vai falar exatamente isso, que quando Deus entrou na sua vida, tudo ficou diferente, amém? Tudo muda, não tem como permanecermos os mesmos. E essa canção diz, abraça-me, Senhor, não me deixe ir, ou seja, não me deixe me distanciar do seu caminho. Me abraça, me deixa aqui contigo, porque é isso que nós queremos, estar com o Senhor, amém? Vamos declarar isso. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir, eu quero estar em teus braços de amor. Diga contigo, contigo eu quero estar, te dar o meu amor, preciso
Bíblia, falando de Pedro, de Paulo, né, irmãos? São as pessoas que eu estou conhecendo no céu quando eu chegar. E a gente estava falando disso, né? E eu falando, olha, depois que eu ver Jesus lá no céu, eu quero dar uma oração em Pedro. Falar, Pedro, tu é meu camarada, tu é o cara que eu me identifico totalmente na Bíblia. Como é que foi aquele lugar? Como é que foi o dia que tu fez isso e aquilo? E o Maurício olhou para mim e falou, você é muito boba. Você acha que você vai chegar no céu e sua preocupação vai saber por que Pedro fez alguma coisa? A gente vai estar num lugar sem dor, sem choro, sem tristeza, sem rancor, né? Diante do nosso Deus, para sempre louvando o nosso Deus. Eu falei, me deixa ser boba então, que eu quero falar com Deus. E essa canção fala um pouco disso, porque ela diz, eu vou seguir com fé. E quando a gente segue com fé, a gente entende que apesar de vivermos nesse mundo terreno, onde há dor, tristeza, conflitos, né? É difícil, irmãos, não é fácil não. A gente sabe a realidade que nos aguarda. E quando nós sabemos do céu que há um lugar, nós começamos a vivenciar o céu aqui. Nós não esperamos chegar lá. A gente começa a vivenciar aqui um sentimento de paz. Você já viveu isso em algum momento da sua vida? Alguém que olhou para você e falou assim, meu Deus, como é que a Maria está tão calma nessa situação? Como é que o Jefferson está conseguindo? Como é que a Val? Como é que o Antônio? Como é que a Nancy? Por quê? Porque a gente começa a vivenciar esse céu aqui, porque o Espírito Santo está conosco. Então nós temos que nos lembrar disso no momento da dor, da tristeza. E lembrar que nós vamos seguir com fé. A fé tem que estar aí, amém? Vamos declarar isso. Eu não temerei, com Jesus eu rapidamente algo que Deus me incomodou para falar hoje de manhã. Eu não sei se isso é para
já contei isso para algumas pessoas aqui, mas talvez todos não saibam, né? Eu me casei bem cedo, como é típico às vezes na igreja, fui criada na igreja. Me casei nem tão cedo, acho que eu tinha 22 anos, de 21 para 22 anos. E no primeiro ano de casamento eu conheci um missionário do Haiti, lá na outra igreja, e a gente estava numa reunião sobre missões e oração, e quando acabava na reunião, irmãos, ele pediu para eu orar especificamente por mim. Ele me levou numa sala e falou: Deus tem algo para te falar e eu vou orar por você. E ele orou por mim. E nisso que ele começou a orar por mim, ele começou a falar em línguas, e eu sentia realmente a presença do Senhor naquele lugar, e eu só conseguia chorar. E ele começou a traduzir as coisas que Deus falava para ele. E uma das coisas que ele traduziu era que eu era estéril, eu não teria filhos. E para uma jovem que acabou de casar no primeiro ano de casamento, isso é o fim. Eu saí daqui muito triste, eu não consegui ir para casa onde o Maurício estava. Eu fui para casa da minha mãe, dessa hora a gente corre com a nossa mãe. E eu chorava muito. E minha mãe falava: o que aconteceu? Eu falei: não, o irmão orou por mim, missionário, veio lá do Haiti, orou por mim, ele falou isso. E aí minha mãe começou a repreender, como toda mãe que faria, né? E falou: não, isso não vem de Deus. Não, eu falei: mãe, mas eu senti a presença de Deus ali naquele lugar. Como que isso não vem de Deus? Mãe, eu não vou ter filho, mãe, como que eu vou contar isso com o Maurício? Eu levei isso para mim, porque para mim realmente foi algo que veio de Deus. Nunca fiz teste, tá, irmãos? A única coisa que eu fiz lá no ginecologista foi que eu teria muita dificuldade realmente em engravidar. E passou-se os anos. Eu fiquei, o Pedro tinha 6 anos de casado já, né? Demorou um pouquinho. E aí vocês não façam conta para saber a minha idade não, por favor. E aí eu lembro que antes de eu ter o Pedro, um pouco antes, uma madrinha do meu casamento, que era cega, ela não enxergava, ela falou com a minha mãe: olha, a Eliane tem que vir aqui porque eu preciso orar por ela. E eu fui. E ela orou por mim, o nome dela era Fátima. Não sei se Denilson chegou a conhecer Fátima, acho que não, né? Faz um tempo. E ela orando por mim, ela não tinha como saber dessa história, foi uma história que eu não fiquei contando por aí, nem as pessoas da minha igreja sabiam na época, né? Só as pessoas mais próximas. E ela falou assim pra mim: Eliane, Deus tem algo para te falar, por isso que eu te chamei você aqui. E ela orando por mim, ela falou: olha, Deus vai te dar um filho. E eu, né, já não tinha mais esperança, tá, irmão? Já não tomava remédio, eu não tinha esperança de ter um filho. E eu falei assim: como assim? E ela não me viu, né? Ela não sabe como eu sou. Talvez ela imaginasse, mas não sabe como eu sou. Ela não enxergava. E ela falou: vamos orar. E começou a orar. E aí nessa oração ela começou a falar: Deus vai te dar um filho, o nome dele vai ser Pedro, ele vai ser assim, assado, ele vai ter um sorriso que as pessoas vão se encantar, ele vai ser assim. E foi descrevendo cada detalhe do Pedro. E mais ou menos alguns meses depois eu engravidei. E eu falei: Senhor, o Senhor é fiel, porque o Senhor está cumprindo a sua palavra. E a palavra dele não volta. E ele zela para cumprir a promessa dele por nós. E foi isso que ele fez na minha vida. E quando eu tive o Pedro, o Maurício, ansioso: eu quero saber se é menino ou menino. E o Maurício falava para mim o tempo todo: é menina, é menina. Eu falava: não, Deus falou, é um menino, é um Pedro. É um menino, é um Pedro. E é um menino, é um Pedro. E o Pedro está aqui hoje. E há 13 anos eu vivi essa promessa. Há 13 anos eu não tomo remédio. Então eu não sei se eu estou estéril ou não, tá, irmão? Eu não sei. Mas realmente eu não engravidei novamente. Mas Deus fez algo extraordinário para mim. Porque eu imaginava que eu não teria algo que Ele me deu. E hoje eu olho para o meu filho e eu vejo que é uma promessa do Senhor. Então você que é mãe, né? Olhe para o seu filho. Você não precisa ter passado por toda essa experiência que eu passei, mas eu tenho certeza que você tem a sua experiência como mãe. E o nosso filho, o filho da irmã Val, veio aqui pregar, e eu falei: meu Deus, que coisa linda. Eu falei para Val: o seu filho é abençoado de Deus. E ela falou para mim: e esse é só o mais novo. Tipo assim, os outros devem fazer muito mais, tem várias bênçãos. E criar o nosso filho aqui na presença do Senhor é um privilégio. E ontem eu lavando os tapetes lá em casa, para o almoço do Dia das Mães, Deus falou isso comigo: amanhã você vai contar a sua experiência na CIV. Então, eu não sei se é para alguém, eu não sei se de alguma forma isso fortalece a sua fé, mas a minha foi fortalecida. E todos os dias que olho para o Pedro, eu sei que a promessa de Deus não volta atrás. Ela há de se cumprir em algum momento. Vai chegar, vai acontecer. Então, continue orando. E essa música vai falar sobre isso, que
o nosso Deus é um Deus de provisão. Amém? Queria que você declarasse isso aí com fé, orando. Se você puder, ficar perto do seu filho, da sua filha, se estiver aqui. Vamos declarar isso.
que minta, nem o filho do homem vai que volte atrás, Senhor. Pai, muito obrigada por cada mãe aqui, muito obrigada por esse momento, porque sentimos que Tu estás nesse lugar. O Teu Espírito Santo nos consola, nos ajuda, nos ampara, Senhor. Até nos momentos da maternidade, nós sentimos que o Senhor é um Deus que está conosco. Nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Enfim. Participação musical. Batalhão infantil. Vou chamar as crianças aqui, já fica com o microfone. Irmãos, a música que as crianças vão cantar é uma música conhecida dos irmãos. E a gente mudou a música hoje de manhã. A primeira música que a gente falava muito de mãe, de como mãe é. Só que eu pensei nessa música, que é uma música que eles cantam em casa, então eles conhecem. E uma música que fala da bênção do Senhor. Então eu queria convidar os irmãos. Quem a mãe está aqui, fica do ladinho da mãe. Quem não está, que você esteja no pensamento com a sua mãe, no pensamento. E se você é filho, se você é mãe, que você esteja com o pensamento do seu filho. Porque caiu? Porque essa música fala de como a gente não vai se calar para declarar a bênção do Senhor. Tá bom, a gente espera bem. Então, se você pensa no seu filho, ou se você não tem sua mãe ou seu filho aqui, esteja no pensamento do Senhor e declare que a gente não vai falar mentalmente para abençoar a outra pessoa. Por mais que a gente não tenha os nossos filhos aqui ou a nossa mãe aqui, existe uma pessoa que a gente pode abençoar com o amor de mãe. Então você possa cantar essa música com as crianças, tá? Manifestar a graça
dízimos e ofertas. Hino 367, hino cristão. Chama o irmão que dá o bom para ajudar a gente aqui com nós. Se o irmão quiser ficar de pé para louvar o nome do Senhor, continuar louvando. Nossos visitantes não se sintam constrangidos, que esse é o momento da igreja, onde a gente deposita o nosso dízimo de oferta. Amém? Uma casa vem pra mim. Uma vai orar agradecendo os dízimos e ofertas. Jesus, estamos aqui. Agradecendo pelos dízimos e ofertas. Que possa ajudar a nossa igreja a continuar ao louvor do Senhor. Amém. Meus irmãos, agora nesse momento eu vou chamar a MCM aqui, para a gente fazer uma participação, continuar louvando o Senhor. Irmãos, essa música é uma música que a MCM queria juntar todas as mulheres para cantar juntas. Talvez a gente não conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, não tem problema. Mas eu queria convidar as mulheres para se levantar
e cantar daí mesmo, junto com a gente. Louvar o Senhor. Vocês conhecem essa música, com certeza. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Amém. Amém. Pode sentar, gente. Que esse refrão, que essa palavra possa estar conosco. Nós, mães, às vezes a gente está tão cansada, né? Tão desanimada. É trabalho, é casa, é marido, é filho. É a gente que a gente também às vezes precisa do nosso tempo e às vezes a gente está esgotado. E que né, quando estiver esgotado a gente possa lembrar: vem, Senhor, e me resgata todos os dias para te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém? Bom, queria chamar a irmã Val aqui.
A quem for chamar de Val, você vai conversar. Vou chamar as crianças também. A gente vai subir. Cadê as crianças? Eles estão com essa cara assim que eu falei que não ia ter culto hoje, mas vai ter. Não ia ter culto. Vai ter. Vem ter. Tá bom. Tá bom. Vamos orar pela tia Val? Mas, em querido, louvado seja o Pai, seja o seu nome, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada pelo conforto, pela paz que o Senhor nos dá, Deus. Em meio ao estresse, ó Pai, do dia a dia, Deus. O Senhor está sempre conosco, ó Pai. Deus, quando a gente vem aqui no domingo, o Senhor renova nossas forças, ó Pai. E Deus, o Senhor nos dá lembrança, ó Deus, que a gente às vezes esquece durante a semana, Pai. Então, eu te agradeço, ó Deus, que o Senhor filho continue com esse amor conosco, ó Pai, mesmo em meio à nossa infidelidade contigo, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel, ó Pai, que a gente pode sempre lembrar e voltar nos teus braços, ó Pai, e colocar a nossa vida em tuas mãos, ó Deus, que é a melhor coisa que a gente possa fazer, ó Pai. Deus, que os seus planos possam ser os nossos planos e que, e se não for, Deus, a gente possa entender que o seu plano é o melhor para a nossa vida, Pai. Possa declarar, ó Deus, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai, e está tudo bem, Deus. Que tudo que a gente faça, Senhor, o Senhor coloque em nossas vidas, ó Deus, para a gente aprender, ó Deus, e que a gente consiga aprender, que a gente consiga abrir os nossos olhos, ó Pai, e ver o Senhor aí no meio daquela multidão, no meio daquela tempestade, no meio daquele estresse, ó Pai, e que a gente possa olhar acima do mal, Deus, acima das ondas, Pai, que o Senhor sempre está lá conosco. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Os que ainda não viram, nós já vimos. Eu aprendi a usar o caderno aqui, tá? Quando eu pregava na outra igreja, era papelzinho. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi o pastor Leonardo com o caderninho dele, aí eu fiz, opa. Aí eu comecei a usar o caderninho também, caderno. Irmãos, quando a irmã Terezinha pediu para pregar, para falar algumas coisas para as mães, eu levei até um susto, que eu pensei que fosse desse, um homem falando para nós mulheres, nós mães. Mas aí, porque eu acredito que tudo que a gente, que Deus nos chama para fazer, nós devemos fazer. Nós devemos falar eis-me aqui. E foi o que eu fiz. Então, nós vamos, a mensagem, a nossa reflexão vai ser sobre três textos, mas nós vamos ler na medida que eu vou falando sobre esse texto. Então, primeiro, eu queria perguntar, antes de eu começar na mensagem, na reflexão, eu queria fazer três perguntas aos irmãos. A primeira, as mamães aqui presentes, só para as mamães, todas as mamães que aqui estão presentes, quantas estão cansadas? Só uma que teve coragem de levantar o braço, a duas. E depois nós vamos ver por quê. Os filhos hoje já oraram por suas mamães? Porque também nós vamos ver isso na nossa reflexão. Os maridos aqui presentes já deram um abraço e um beijo em suas esposas hoje? Então, alguns levantaram o braço. Então, nós vamos falar sobre isso. Todas essas perguntas nós vamos responder no decorrer da nossa reflexão, porque nós vamos também falar sobre esses aspectos. Mesmo rapidinho. Mamães. As mamães precisam
Mamães, como sermos sábias neste mundo? Então, é a primeira pergunta que nós vamos ler o texto e vamos falar. Como sermos sábias neste mundo? Esse mundo, nós estamos vivendo num mundo que está cheio de problemas, cheio de coisas para a gente resolver, para a gente participar ou não, e aí nós precisamos ser sábios. Como nós podemos ser sábios neste mundo? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127, nós vamos ler só o versículo 1 e o 2. Salmo 127, o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por a leitura da tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que tu nos use conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aí alguns irmãos vão falar assim: o que esse texto tem a ver com as mamães? Mas quando eu pensei e eu parei para pensar em como as mamães agora, hoje em dia, fazem. Antigamente, os homens tinham primazia de fazer determinadas coisas em casa. Hoje, no nosso tempo, nós vemos que as mães fazem muito mais do que só ficar em casa. Então, elas têm outras atividades. E aí, eu parei para pensar no cansaço. Por que nós as mães, estão tão cansadas? Muitas vezes, nós estamos cansadas por causa todas essas coisas que nós começamos a fazer. Então, antigamente, só em casa, cuidando dos filhos, tinha trabalho? Tinha, mas não tinha tanto. Nós agora cuidamos dos nossos filhos e ainda saímos para trabalhar fora, a maior parte das mulheres. E aí, muitas vezes, nós estamos cansados. Mas aí a palavra do Senhor fala uma coisa muito importante. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha os que edificam. A mamãe não adianta nada fazer muita coisa se ela não deixar que o Senhor edifique a sua casa. E ela, para fazer isso, ela precisa ser sábia. Se ela não for sábia, ela não vai conseguir edificar a sua casa. E aí ela vai fazer muitas coisas e não vai conseguir nada. É como se estivesse dando rumo ao vento. Ela não vai conseguir realmente fazer. Então, nós precisamos deixar que o Senhor edifique as nossas casas. Edifique a minha casa. E aí, quando nós fazemos isso, nós temos sabedoria, e aí nós vamos ver a parte do cansaço, que é a parte número 2, versículo 2. Inútil me será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Muitas vezes nós pensamos assim: é o marido que vai sair, é o marido que vai suprir as necessidades da família. Mas nos nossos dias tem sido ou igual, ou às vezes até a mulher que sai para suprir essa necessidade da família. E nós precisamos, como mamães, saber que, primeiro, tudo vem do Senhor. Não adianta eu ficar preocupada com nada. E muitas vezes a mãe se preocupa com coisas que ela podia colocar nas mãos do Senhor. Eu lembro que a minha mãe, eu ainda não estava bem pequenininha, não ouvi isso, mas minha mãe contava, e como nós éramos na época seis filhos, e só meu pai trabalhava,
trabalhando, teve uma época que meu pai ficou desempregado, e minha mãe me via, quer dizer, nessa época estava ainda só eu, a minha irmã e meu outro irmão, eram 3 ainda. E minha mãe dizia que quando não tinha as coisas, comida para comer, a minha irmã mais velha aceitava, ficava quieta lá e pronto. Eu não. Eu sempre fui esfomeada pelo que eu vi, né? Aí a minha mãe dizia que eu pegava o pratinho, e era aquele pratinho, naquela época tinha aquela goiabada, uma goiabada colombo, e aí minha mãe, meu prato era aquele. Então eu ficava rodando o prato e olhando para ela, como quem diz, eu quero comer. E aí minha mãe disse que eu fiz isso várias vezes, e minha mãe ficava esperando meu pai voltar para conseguir trazer alguma coisa para a gente comer. E eu ficava ali. Eu não brincava, eu ficava com o meu pratinho rodando. E aí teve um dia que a minha mãe se desesperou e falou assim, não vou deixar minha filha assim não. Aí correu para a casa do meu tio, e meu tio foi e deu os mantimentos, minha mãe trouxe, aí colocou a comida e eu comi. E minha mãe falou, não, minha filha não vai mais fazer isso. Então ela contava isso, eu sempre achei graça. Mas a gente tem que saber uma coisa. Nós precisamos ter essa sabedoria de edificar nossa casa, de deixar, muitas vezes, deixar algumas coisas para fazer. E aí nós vamos responder a primeira pergunta, as mães cansadas. Nesse versículo ele fala, inútil será levantar de madrugada. Quantas mamães aqui levantam cedo, não é para orar, é para fazer as coisas de casa. E aí ainda diz assim, começando antes, eu termino antes e eu tenho mais tempo para outras coisas. Muitas vezes nós levantamos antes, que aqui o texto não diz que nós devemos ser preguiçosas, ele não fala que as mamães têm que ser preguiçosas não, mas ele fala que nós devemos colocar as coisas em primeiro lugar nas mãos do Senhor. Quando nós fazemos isso, aí sim, nós podemos até levantar, fazer muitas coisas, mas nós vamos saber que Deus está tomando a frente de tudo. Então nós precisamos ter esse cuidado de colocar tudo nas mãos do Senhor. E aí sim, nós vamos ter um dia maravilhoso. E até esse cansaço que a gente sente vai ser normal, mas nós não vamos estar desesperadas, não vamos estar achando que está dando tudo errado, porque nós estamos colocando tudo primeiro nas mãos do Senhor. E aí sim, não vai ser inútil acordar cedo, mas porque nós estamos colocando primeiro tudo nas mãos do Senhor. E as mamães, quando elas são sábias, elas precisam colocar tudo nas mãos do Senhor, mas elas precisam, logo quando elas acordam, elas precisam orar por tudo. Orar por sua família, orar por seus filhos, orar por seus maridos. Ela precisa orar. Muitas vezes, aí esse texto fala inútil, será levantar de madrugada, levantar cedo, se nós não oramos. Muitas vezes nós levantamos cedo e o nosso dia não rende. A gente faz um montão de coisa e a gente diz assim, puxa vida, eu estou fazendo isso e o dia não passa. Não é que o dia não passa, é que nós muitas vezes esquecemos de colocar Deus no primeiro lugar. Logo que acorda, vamos orar. Deixa o serviço para lá e vamos orar. Às vezes é nesse horário de manhã que nós conseguimos realmente falar com Deus, porque os filhos estão dormindo, o esposo ou já saiu para trabalhar ou também está dormindo, e aí é nessa hora que nós podemos nos aproximar de Deus. Então, irmãs, para serem sábias, comece a orar logo cedo pela sua família, por você, para que Deus te dê forças, renove as suas forças e você continue naquele dia firme, sem estar tão cansado. Cansaço vem, mas não é aquele cansaço
estressante, que você percebe que algo está errado. Então, nós precisamos ser sábios. E aí, nós vamos ver a segunda parte da mensagem. Nós precisamos também, agora, para os filhos. A mãe, para ela não estar cansada demais, a mamãe, para ela não estar estressada, ela precisa dos filhos. E aí, eu, na semana, eu estava conversando com meus alunos e perguntei, né, sobre as mães, né? Aí um deles, que é o meu aluno do segundo ano, assim, mais agitadinho, mas que fala assim as coisas na lata, ele pegou e falou assim, eu falei assim, como é que você faz em casa? Aí ele falou assim, eu às vezes eu tento ajudar minha mãe, mas a minha mãe me estressa. A minha mãe fica me estressando. Aí eu ri, eu falei assim, fica te estressando? Como? Aí ele falou assim, tudo que eu faço, ela diz que não tá bom, que tá errado. Aí é uma característica nossa das mães. Não deixar que os nossos filhos façam as coisas do jeito deles. A gente acha que só nós sabemos fazer. Isso aqui, ó, eu vou mandar lavar a louça, não vai lavar direito. Então eu vou lá e lavo. Vai fazer uma comida, eu não deixo nem perto, porque não sabe fazer. Então, nós precisamos, como mamães, dar esse valor aos nossos filhos. Nós somos sábios. Eles também vão ser sábios, na medida que estiverem vendo o seu exemplo. Então, mamães, não façam tudo sozinhas. A gente muitas vezes deixa fica estressada, cansadas, porque nós fazemos tudo. Se tem uma lâmpada para trocar, é uma lâmpada que pode esperar até o marido trocar, a gente diz assim, se ele não trocar, ele não trocou até agora, eu vou lá e vou trocar. E aí a gente sobe e vai trocar a lâmpada. Quando nós poderíamos, se for aquele marido que ele está no serviço, chegou cansado, mas no outro dia ele vai poder fazer, e ele até fala assim, amanhã eu faço. Espere, não faça o que ele pode fazer. Então nós precisamos deixar os nossos filhos, os nossos maridos, cooperar no nosso serviço. Nós não precisamos fazer tudo. E aí, os filhos também, eles precisam, primeiro, para as suas mamães serem felizes, eles precisam orar por elas. Se você já é um servo do Senhor, você precisa orar por sua mamãe. Orar e também, lá no Efésios 6, mas depois, Efésios 6, 1 a 3, ele também fala que além de vocês orarem por suas mamães, vocês precisam ser obedientes. Obedecer. E esse obedecer é tão difícil. É tão difícil a gente obedecer, porque às vezes a gente obedece só por estar ali junto. E quando nós estamos longe dos nossos pais, da nossa mamãe, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos obedecer. E lembrar, esse obedecer é lembrar do que a mamãe, como sábia, está ensinando a você. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, a gente nova, estava com 15 anos, quando eu comecei a namorar, e primeiro namorado, primeiro marido, e parei por aí. Mas a gente, mesmo no primeiro namorado, a gente às vezes é tentado a fazer outras coisas, antes do tempo. E aí não foi, ninguém chegou e falou assim, você não deve fazer isso. Quando eu estava namorando, eu chegava, aí não, agora vamos parar. Por quê? E eu chegava e falava assim, uma vez eu falei assim, a minha mãe não merece isso. A minha mãe não merece isso. É esse respeito, essa obediência que a gente tem, mesmo que a mãe não esteja presente. Você sabe
o que a mamãe vai gostar e o que ela não vai gostar. E aí a gente para. A gente pode estar, mesmo que não seja com o namorado, mas a gente às vezes está em outro lugar, o filho está em outro lugar, e aí oferecem alguma coisa, você tem que pensar. A minha mãe, como sábia, me ensinou que eu não devo usar essas coisas. E aí entra essa obediência e esse respeito. Os filhos têm, primeiro, orar pelas suas mamães e precisam ser obedientes e ter o respeito pelas suas mães. E aí eu coloquei aqui na mensagem, o respeito também entra uma parte assim que às vezes lá em casa, agora até parou um pouquinho, mas que chegava, que acontecia na parte de celular. Duas coisinhas que aconteciam. A primeira, eu tinha, como eu sou professora, então eu tenho que mexer no celular e fazer um montão de coisa no celular. E aí a pessoa aqui não sabe mexer no celular. E eu vinha com a Márcia, com a Andréia, a Andréia foi menos, era mais a Márcia, que mora junto comigo. E aí quando eu pedia, eu falava assim, Márcia, ajeita isso aqui, mexe aqui pra mim, que eu não sei mexer. Aí a Márcia, mãe, eu já te ensinei. Aí, Márcia, mas eu não entendi, mas eu já te ensinei. E aí tinha vezes que quando as duas ficavam estressadas, porque uma não queria ensinar e a outra não entendia nada. Então, aí é essa paciência, esse respeito que vocês, filhos, têm que ter com as mamães. Na parte, às vezes a gente explica, mas a mamãe, pela sua idade, ou até por não estar mexendo, porque a criança que nasce agora, ela já só volta a nascer mexendo no celular. Já nós não tivemos essa oportunidade. E aí nós às vezes precisamos mexer nas tecnologias e nós não conseguimos. E aí entra mais uma coisa dos filhos. Eles precisam ter esse jeitinho, essa paciência e explicar para a mãe quantas vezes forem necessárias. Sabe por quê? Quando vocês nasceram, vocês ficaram pequenininhos e a mamãe teve todo esse trabalho. Não na tecnologia, mas ensinou vocês a comer, ensinou vocês a segurar os pratos, a fazer muita coisa que é a mãe que faz. Até para andar, vocês começam a andar, mas a mamãe já, normalmente, é a mamãe que está mais em casa, e aí a gente chama, a gente fica com todo cuidado para que o filho venha e a gente se. É a mamãe que faz tudo isso quando vocês estão pequenos. E aí não custa nada vocês fazerem isso agora que nós estamos necessitando da ajuda de vocês. Estou falando nós porque eu sou assim, tá? Então nós precisamos dessa ajuda de vocês. Então, além de orar, além de ser obediente, vocês ter respeito, vocês precisam ter paciência. Paciência com as mamães. E mudou. Eu falei tecnologia, mas às vezes tem outras coisas que vocês às vezes percebem. E a mamãe está com dificuldade. Então vocês podem ajudar. Vamos ler Efésios 6, 1 a 3, que fala sobre a obediência e o respeito. O irmão que achar pode ler, ele está comigo lá, né? Efésios 6, de 1 a 3. Quando a mamãe é sábia, ela vai ensinar e vai a palavra de Deus. E ela vai edificar a sua casa com a palavra de Deus. E aí os filhos precisam honrar a sua mamãe e seu papai. Mas nós estamos falando de mamãe, então vamos falar na mamãe. Mesmo até aqueles que os filhos, que os pais não são cristãos, eles precisam honrar e obedecer a
seus pais. Não adianta, às vezes a gente diz assim, minha mãe não sabe nada. Minha mãe não é serva do Senhor e eu não vou obedecer. Não, a Bíblia não diz assim, se ela for sábia ou não. Ela diz que você precisa obedecer a sua mãe. E nós precisamos realmente obedecer e ter esse respeito. Porque a mãe sábia, ela vai dar bons conselhos e ela estará sempre colocando você nas suas orações. Eu não sei quantos filhos já chegaram em casa e já viram a mamãe ajoelhada orando por vocês. Eu já fiz isso e o Daniel já chegou, aí quando eu estava orando, ele saiu e me deixou orando. Eu estava orando por isso. Então, a mãe sábia, tem que orar pelos seus filhos. E os filhos precisam ser respeitosos, obedientes, ter paciência com as suas filhas. Aí nós vamos ver a parte, não deixei o marido sem nada não, tá? Nós vamos falar sobre as esposas. Os maridos devem mostrar que amam suas esposas, pois elas serão felizes ao se sentirem amadas por vocês. E Efésios 5:25, o irmão pode ler. Isso. Os maridos, precisam amar suas mulheres. Por que eu estou citando isso? A mamãe só será feliz se ela tiver filhos obedientes, filhos respeitosos, filhos pacientes e se o marido amar a elas como ao Senhor. A mamãe não vai ser feliz se isso não acontecer. Por isso é que nós precisamos, quando a mamãe vai, Deus vai edificar a sua casa, Ele só vai edificar se tudo isso estiver acontecendo. O marido amar as suas esposas. Não é só no dia das mães. Às vezes, no dia das mães, eu fui lá no Hortifruti ontem e o locutor lá estava falando assim, vamos comprar tal coisa, porque amanhã é o dia das mães e vai ter aquele churrasco. A mamãe não vai fazer nada. Aí quando ele falou isso, eu ia primeiro olhar assim para ele, aí uma outra senhora olhou assim para ele, quer dizer, umas 3 senhoras olharam assim para ele, aí eu falei assim, eu fiquei rindo, aí a senhora falou assim para mim, até parece, eu vou trabalhar dessa, porque vai todo mundo lá para casa e tudo eu tenho que fazer. Tudo bem, é o dia das mães, mas por que não vem todo mundo antes para ajudar a fazer? Porque que nesse dia, ainda mais nesse dia, já mostra que os outros dias a mamãe faz tudo. Porque se nesse dia que é especial, a gente ainda vai cozinhar, vai fazer tudo, então nós vamos deixar as mamães mais cansadas. Então nós precisamos deixar a mamãe feliz. E para deixar feliz, o marido tem que amar as suas esposas. E aí, nesse amar, nós vamos ver que muitas vezes as palavras, às vezes ásperas, elas precisam ser tiradas. Nós muitas vezes, até no dia das mães, nós às vezes recebemos palavras ásperas. E aí, parece às vezes uma coisa simples, mas a mulher, a mamãe, ela é sensível. E nessa sensibilidade dela, muitas vezes a palavra que parece para o homem, parece uma palavra normal, não é para ela. Então nós precisamos, os maridos precisam ter cuidado com o que falam para as suas esposas. E pense, Deus conhece a cada um de nós. Eu preciso amar minha esposa como Jesus me ama, como Ele amou a sua igreja. Será que Jesus, se estivesse aqui no meu lar, Ele falaria desse jeito para minha esposa, que é uma filha dele?
nós precisamos pensar e ter cuidado com as nossas palavras. E lá nos filhos, eu esqueci de uma coisa importante, tá? Depois eu concluir. Quantos filhos já fizeram suas mamães chorar? Vocês já pararam para pensar? Quantos filhos já fizeram suas mamães chorar? Eu já chorei muito. E às vezes eles nem sabem. Mas sabe por quê? Às vezes, teve uma vez que eu falei um negócio e aí, na mesma hora, eu recebi aquela resposta assim, na lata. E aí você segura, aí você vai lá pro quarto e você começa a chorar. Porque foi o filho que falou determinadas coisas. Depois a mamãe, pela sua sabedoria, ela acaba fazendo o quê? Esquecendo. E aí, perdoando o filho. Isso é característica da mulher sábia. Mas nós precisamos perceber que muitas vezes nós falamos coisas e magoamos as nossas mães e nós não pedimos desculpa. Eu tenho certeza, lá em casa eu posso saber disso, eu sinto isso. Quando alguém fala, ou a Márcia, o André, o Daniel fala alguma coisa assim, mais áspera, normalmente passa às vezes, no máximo, 2 dias, depois eles vêm, aí eles não vão pedir desculpa, também não precisa isso. Mas eles vêm, abraçam você, aí dá aquele abraço, e aí fala assim, mãe, eu te amo. Isso aí é um pedido de desculpa. E aí você esquece tudo que você passou, porque você é uma mulher sábia. Então, nós precisamos ser assim. Então, hoje é o dia que comemoramos o Dia das Mães. Mas todos os dias as mamães querem ter o respeito e a obediência dos seus filhos. Ela precisa edificar seu lar através das orações dos seus filhos a cada dia. Ela precisa sentir o amor do seu esposo por ela. Que você, mamãe, papai e filhos, sejam unidos. A casa só será edificada por Deus se vocês forem unidos. Um amando o outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro. Muitas vezes na família nós recebemos a mãe está fazendo uma coisa, aí o filho está lá no quarto, trancado no seu quarto, o esposo está às vezes com os pés estirados no sofá e a mãe está lá ralando lá na cozinha. E aí depois quando ela faz o almoço, que ela dá o almoço, aí ela vai pegar, cada um tem família que nem leva o prato, né? O prato fica lá por cima da mesa. E aí a mamãe vai lá e pega. Família unida não é assim. Família unida é cada um pensando no outro. Eu posso fazer, eu vou fazer. Isso aqui, aí eu tenho família que eu tirei isso para os meus filhos logo quando eram pequenininhos. Que eles chegavam, passavam por aqui, tinham um negócio caído no chão, aí eles pulavam e diziam assim, quando a gente falava, fulano, pega isso aí. Eu que joguei, ou então não é meu. Então, eu tirei isso logo deles pequenininhos. Não é seu, não foi você que jogou, mas você vai pegar. Por quê? Família unida está pensando no bem de cada um. Não sou eu, somos nós. Então, que a mamãe possa dividir as suas funções, mas não dividir querendo que faça igual a você. Não vai sair igual a você, porque nós somos diferentes. Então, cada um vai fazer do seu jeito, mas aceite o jeito que está fazendo. Mesmo que depois, quando ele sair, aí você vai dar aquele seu jeitinho. Mas não deixe que veja. Eu conheci uma senhora que o filho falou, eu não ajudo mais minha mãe, porque depois que eu lavo os copos, minha mãe vai lá e lava tudo outra vez. Então, não deixe que eles percebam, mas aceite a ajuda. Marido, ame as suas esposas, ame as suas mamães, porque elas precisam desse amor. E às vezes coisas mínimas, são coisas que vai fazer a mamãe feliz. Mamãe, sejam sábias, porque
assim você vai edificar a sua casa, porque Deus vai estar presente ali na sua casa. Nós vamos, terminei a mensagem, mas a irmã Terezinha me passou uma outra incumbência. Então, nós vamos continuar na outra incumbência. Nós vamos orar pelas mamães. Então, vou pedir um filho, o irmão Calmon vai orar por todas as mamães que estão aqui. Deus nós louvamos a Deus pela vida de cada mamãe, de cada uma dessas pessoas que tem dedicado a sua vida, à família, aos filhos, a Deus, que tem sido amorosa com seus lares, cuidado, Deus, na atenção, a Deus, no preparo da casa, da cozinha, a Deus, com cuidado, com asseio, com a casa, com a mão, tem dedicado a sua vida, seu tempo, a Deus, ao cuidado da casa, da família, na criação dos filhos, a Deus, muitos desses que nós conhecidos, a Deus, e aprenderam, cresceram, foram criados por suas mães, e que haja, Deus, respeito, que haja amor dos filhos para com suas mães, a Deus, do esposo para com a esposa, que haja um bom convívio de lares, a Deus, que as famílias, a Deus, possam transmitir a direção para as suas vidas, para as suas famílias, ó Pai, que Jesus possa ser, ó Deus, aquele que está sempre presente nos lares, ó Deus, dando a direção, o direcionamento, para que cada um saber e sua felicidade, a alegria, ó Deus, e ó Deus, todos possam glorificar a Deus, pelas suas famílias, pelos seus lares, pelas suas mamães, e, meu Deus, de cada uma delas, levando o ânimo, a alegria, a paz, a saúde, a força, Deus, sabedoria, para que elas possam conduzir suas famílias, ó Deus, dentro da tua vontade, ó Deus, com sabedoria, com alegria, com saúde, com todos os recursos necessários, ó Deus, para a sua própria vida, para a vida da sua família, Pai. Por cada uma mamãe, aquelas mamães, ó Deus, que estão nos seus lares, nas suas famílias, te louvamos pela vida de cada uma delas, mas agradecemos também por aquelas famílias que não estão mais presentes, mas que foram bênçãos nas nossas vidas, ó Pai, que vocês estão com a vida. Todos nós, seja as nossas famílias, ou os nossos filhos, falamos de Jesus. Eu queria pedir que todas as mamães ficassem em pé. Todas as mamães, até aquelas que agora estão meio assim, mais em cima, vai ser rápido. Tá? Todas as mamães. E aí, eu queria, nós já oramos, e aí o filho que estiver, tá todo mundo levado assim, não, vou fechar. Oi? A Leleia Duda pode pegar. Ah, tá. Entregar assim? A gente entrega. Aí nós queremos, irmãs, sejam sábias. Sejam sábias. E nós vamos pedir. Queria pedir a Letícia. A Letícia, Duda, vamos lá, mais um do seu nome. Vão lá, tem uma lembrancinha ali, e vocês vão pegar e vão dar cada mamãe. E eu quero depois orar pela irmã Nancy, tá? E a irmã Nancy vai receber a lembrancinha, porque Deus ama a irmã. E Deus tem uma obra pela irmã. Então, a irmã vai receber a lembrancinha e sempre pense, Deus me quer. Deus tem uma lembrancinha para você. Não, é para dar e distribuir. Porque seriam as crianças pequenas, mas eles não estão aqui, já ainda estão lá. E um abraço, dá um abraço. Não aceite se não abraçar, tá, irmãs? Quem não abraçar, não aceita. Tem que dar um abraço.
Ainda falta aqui. Faltando? Estou vendo duas irmãs, duas irmãs aqui. E aí nós vamos. Aí vai. Aí agora a irmã Duda vai pegar uma para a irmã Roberta para guardar. E tem a Itapuada da Maia. É legal, da Maia. E tem mais alguém? Aí olha só, tem eu e eu queria mais uma, sabe? Porque passou uma irmãzinha ali e me pediu uma. E aí, se sobrar, depois me dá mais uma, senão eu vou ter que dar a minha, tá? Porque ela passou, é uma mãe de uma coisa que vem toda vez na IBS. E aí a gente precisa, se tiver uma lá para ela, depois. E agora nós vamos orar com vocês. Eu queria botar o microfone para o pastor, ele não pode se levantar, mas a gente pode ir lá. E o pastor vai orar pelas mamães e vai orar principalmente pela irmã Francisca, para que Deus realmente continue atuando na vida da irmã Francisca. Depois da oração, os esposos que estiverem aqui vão dar nas suas esposas e vão dar um abraço nas suas esposas. Tá? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa data. Obrigado, Senhor, por essa comemoração. Obrigado pelas mulheres, as mães, Senhor, de nossa igreja, que são bênçãos, Senhor. Obrigado, eu te peço, renova suas forças, Pai. Te peço para o Senhor ter sabedoria. E essa sabedoria, nós sabemos, Senhor, que ela não virá do nada. Essa sabedoria, ela virá se ela te buscarem, Senhor. Se elas te buscarem de todo o coração, se elas debruçarem sobre a Tua palavra, se elas, Senhor, buscarem conhecimento e entendimento na Tua palavra e entregarem de fato todas as suas dores, suas preocupações, Senhor, aos Seus pés, crendo que o Senhor irá resolver, Pai. Te peço, Senhor, para que a consciência da importância da maternidade não fique apenas num dia, que se estenda assim, por todo o ano, que se estenda por todos os anos, para que nós, tanto homens quanto filhos, Senhor, todos temos a consciência da importância que é a maternidade, Senhor. Como eu mesmo disse hoje pela manhã, foi através da maternidade que o Senhor encarnou, Senhor, e se tornou um homem, entrando aqui e habitando conosco, revelando a importância da maternidade. Eu te peço também, Senhor, pela nossa irmã Nancy, sabemos, Senhor, da dificuldade, eu imagino, Senhor, a dificuldade que seja, talvez, para ela um período como esse, mas eu te peço, Senhor, conforte o seu coração, dê paz ao seu coração, Senhor, renove suas forças, renove, Senhor, o seu propósito, o seu chamado na vida dela, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que fortalecida no Senhor, ela poderá ajudar muitas e muitas mães que talvez passem pela essa mesma dificuldade que ela esteja passando nesse momento, tá? Dê tranquilidade, dê paz e, Senhor, que Teu Espírito Santo possa ajudar a compreender que o Senhor tem propósitos, que o Senhor tem chamado, que o Senhor ainda tem um caminho, Senhor, para com ela. Ser com ela, ser com todas as mães, tanto da nossa igreja, quanto, Senhor, as que estão mundo afora, ser com aquelas mães que ainda não entregaram suas vidas a Ti, e tenho certeza, Senhor, que por esse fato vivem uma dificuldade ainda maior, Senhor, vivem um peso ainda maior. Ser com elas, Senhor, com todas aquelas que não entregaram suas vidas, que elas possam reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, que elas possam entregar as suas vidas, Senhor, e possam entregar os seus fardos, e saber, Senhor, que o seu fardo é leve, é suave. É o que te pedimos, Senhor, pelo santo nome de Jesus, Pai, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a divina consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, Pai. As irmãs, acho que o Tabu tem um aviso, né? Tá? Mas aí a irmã vai fazer uma festa, depois a irmã festa.
Então vamos sentar só um pouquinho, só para a gente falar dos avisos. Campanha do celeiro. Esse domingo, mas se o irmão não trouxe esse domingo, traga domingo tudo bem, traga na quarta, tá? Sem problema. Ministério de oração, todo domingo começa às 8. Se o irmão puder vir, já fica para a classe e para o culto. É uma bênção. Muito ministério, segundas-feiras, modelagem de costura. Se tiver um vizinho que goste, chama. Toda segunda-feira às 16 horas. Estava 2 ali? Ah, então é 2 horas. É 2 horas. Estudo, gente, está sendo uma bênção. Toda quarta-feira, às 19 horas. O pastor bota o link lá no grupo. Então é só apertar lá para entrar. Se tiver dificuldade, entre e sai uma hora e volta. Vai estar sendo uma bênção. Podem compartilhar o link, gente. Não precisa ser só para a igreja, tá? Podem compartilhar o link para os vizinhos, para os familiares. Nessa quarta-feira foi bênção. E as outras também. Muito importante, hoje à noite não vai ter culto por conta da gente vai estar com a nossa família, com as nossas irmãs. Então fiquem em oração, se você não tem problema nenhum, em casa, a Deus, mas que Deus possa estar abençoando esse dia em família. Aqui um geralzão. E o nosso mês da família continua. Família quando Cristo bate a porta. E essa semana a gente tem programação. Já passou o primeiro domingo, que foi o pastor Alex, bênção. Já passou hoje, Dia das Mães. Próximo domingo de manhã, o preletor pastor Rafael, amigo do meu marido, muito bom também, muito bênção do Senhor, do pastor. Sábado, nosso filme, sempre é possível. Domingo, dia 25, preletora Angélica, e 31, o Betão. A gente trocou, perdão. No sábado, a gente vai fazer aquela tarde abençoada, aquela sopa de ervilha. Então, quem quiser puder trazer lanche, suco, refrigerante, a gente agradece, mas é sempre muito bom, bem fácil, a gente adora. É uma tarde maravilhosa. E aqui foi trocado por motivos pessoais. A Angélica vai estar pregando dia 31. E o dia 24 vamos ver outro preletor, porque o nosso Betão ainda não está bem. Mas vamos continuar orando pela vida dele. Ele está sentindo dores por conta da fisioterapia. Mas vamos continuar orando pela vida dele. Que a gente é família, a gente não esquece do nosso irmão, certo? Então, o culto quinta-feira foi na minha casa, foi uma benção. Quem não foi, perdeu. Foi muito bom, tinha gente na escada, tinha gente em tudo que é lugar, foi aberto. E nessa quinta na casa da irmã Ivana animadíssima, e a gente também. Então, dia 14 do 5 na Ivana, 7h30, Ivana? 7h30 na Ivana, gente, vamos lá. Se não souber onde combina, se reúne todo mundo aqui, vai todo mundo junto. A Ivana vai botar o endereço, mas a gente faz uma bagunça lá na casa da Ivana, tá? Dia 21 do 5 na outra quinta, na casa da Harry. E no dia 28 do 5 na irmã Natália. E espero a gente continuar aí na casa dos irmãos. Bem, temos mais aviso? Então, com o som dos nossos abraços, feliz Dia das Mães. As mãezinhas se reúnem ali para a gente tirar uma foto bonita, tá? Mas que Deus possa estar abençoando o domingo de vocês, amém?